Boa noite, pessoal, aqui do Instagram. Hoje vamos fazer nossa live só pelo Instagram, porque o nosso convidado de hoje, convidado super especial, estava com dificuldade de acessar o YouTube. Então deixa eu procurá-lo aqui. Vamos convidá-lo aqui. Olá, Max. Vou convidar agora aqui o nosso... Olá, Adalberto. Vou chamar Manuel, tudo bem? Boa noite. Vou chamar aqui o nosso super convidado. Olá, Ronaldo. Aqui, eu acho. Não. Vamos ver aqui. O áudio tá bom? O vídeo também? Olá, Isabelle, tudo bem? Eu sei que tem um lugar aqui em que eu convido a pessoa. Andes, tá aí? Ah, pronto, tá aqui, ó. Tá aqui o Marcelo, eu acho que você tá aí no perfil da Andes oficial. Será que você consegue pedir para entrar na nossa live? Eu tô em virtude da minha ignorância aqui, eu não tô vendo onde é que... Eu sei que tem um lugar que eu convido a pessoa, eu achava que era aqui, mas não é aqui. Vamos ver. Opa. Ah, aqui. O Living... Vamos ver aqui. Eu acho que é aqui. Vamos ver. Andes. Send request. Convite, Marcelo. Olá, Vânia. Felipe. Olá, Marcelo. Boa noite. Boa noite, amigo. Boa noite. Tudo bem? Desculpem o atraso nosso, né? Nosso. Tranquilo, sem problemas. Eu aqui estava me atrapalhando um pouquinho para conseguir começar a nossa live, mas graças a Deus deu certo. Você aí já. Graças a Deus. Tudo bom por aí? Tudo bem. Desculpa, a iluminação não está tão boa, mas é essa que nós temos nesse momento. Posso tentar aqui até Pronto. dar uma ajeitada. Só um minutinho para tentar dar uma ajeitada. Só um minutinho. Vai lá, fica à vontade. Enquanto isso, vou dando aqui, ó. Olá, André. Vânia também. Tudo bom? Pronto. Melhorou. Ótimo, Marcelo. Então, eu vou rapidamente aqui apresentar o Marcelo para a gente poder começar a conversar. Tudo bem? Você me ouve bem, Marcelo? Tá bom o som aí? Ouço muito bem. Você me ouve bem? Perfeitamente. Então vamos lá. O Marcelo, nosso super convidado de hoje, ele é formado em Direito, se formou em 1987, foi advogado durante alguns anos e aos 26 anos de idade, prodígio, logrou êxito no concurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que é um dos ministérios públicos aí mais bem estruturados do país, né? E com vários autores e doutrinadores que vêm de lá. Foi assessor parlamentar da Procuradoria-Geral de Justiça do Rio e procurador de justiça, para quem não sabe, é o segundo grau da carreira, né? Tem o promotor de justiça que trabalha perante os juízes e o procurador que trabalha nos tribunais. Então foi procurador entre 2006 e 2010 na Câmara Civil, atuando junto à Câmara Civil, e em 2010 foi para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, imagino que pelo 5º Constitucional, né, Marcelo? Isso. Perfeito. Atuou na Comissão de Legislação e Normas do TJ Rio, teve ampla atividade associativa durante mais de 20 anos e atualmente é presidente da Andes, Associação Nacional de Desembargadores. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo aí. Se quiser dar uma palavrinha e até falar um pouquinho o que é a Andes, pode começar assim. Bom. Meu pai me ensinou muito cedo que a melhor forma de agradecer é dizer obrigado, né? É verdade, essa palavra obrigado, ela diz tudo, porque é o reconhecimento, é a fraternidade, é a franqueza. Obrigado, André, por me convidar por esse momento, Eu estou aqui em Brasília, mas não pude deixar de vir e de comparecer. Estava lá no encontro agora, a tarde toda, um encontro político e tudo, tentando elevar o nome da Andes. A Andes, como você me deu essa oportunidade, ela é uma associação que congrega somente desembargadores. É a única associação que congrega somente desembargadores no país. Os desembargadores do TRT, dos TRFs e dos TJs. Nós temos aí também alguns dos tribunais militares, né? E nós temos, então, a possibilidade de esmiuçar as vicissitudes do segundo grau, né?
Obviamente que o primeiro grau sempre foi e sempre será a nossa porta de entrada e, portanto, a nossa preocupação maior, mas o segundo grau tem as suas vicissitudes, tem as suas características, tem as suas peculiaridades. Então, essa associação foi criada em 2006 por um colégio de colegas, desembargadores, aqui no Rio de Janeiro, mas que teve, obviamente, desembargadores de todos os estados da federação. Hoje nós temos aproximadamente 500 associados, podemos chegar a 2.400 associados. Como você sabe, a gente tem 27 tribunais de justiça, 26 mais aqui o DF, nós temos os tribunais regionais do trabalho, temos os TRF, os 5 TRFs, então a gente tem uma pleia bastante grande de possibilidade de associados. E estamos fazendo esse trabalho aí de reconhecimento, de conhecimento e de trazer divisas, né, para a nossa associação, frisando, e eu sempre friso, que esta não é uma associação que divide absolutamente nada nem ninguém. As associações todas, tipo a Anamata, a AMB, são muito bem-vindas, a gente trabalha e trata e quer tratar e quer trabalhar ombreadas com essas associações, porque a gente acha que nos próximos momentos a gente vai ter dificuldades e alguns reveses na carreira. E eu só, para finalizar, os reveses já estão vindo, você sabe que está havendo um êxodo muito grande, uma saída muito grande, até o Conjur, há 2 ou 3 dias, traz um artigo muito bom a respeito da saída, né, do êxodo de promotores, procuradores da República e magistrados saindo da carreira pública para fazer voo solo. Uma pena, mas é o que temos para hoje. Muito obrigado, meu amigo. Vamos embora começar. Valeu. Então, até falando disso daí, continuando na questão da associação e esses reveses, o senhor fez recentemente aí, concedeu uma entrevista bastante bombástica. Depois aí o pessoal, muita gente veio para ouvir o senhor comentar sobre o seu artigo das prisões, tá? Então já aviso o pessoal que já vamos falar dele, mas vamos começar aqui. O senhor falou numa entrevista aqui para o Correio da Manhã, muito interessante, pessoal, se puder depois procure na internet, procure ler na íntegra, que está muito boa, com muitos dados interessantes. Mas aqui o senhor falou da questão usou uma expressão forte, né? Que a justiça brasileira pode explodir em 10 anos se nada for feito. Fala um pouquinho do crescimento da demanda e tal. Vi também o senhor falando na CNN sobre isso. Então. E aí, assim, eu teve um dado que eu achei curioso, não sei se eu entendi bem, que o número de processos, o acervo, ele reduziu durante os últimos anos. Já foi de 100 e poucos milhões e hoje está em 70 e poucos, é isso? E daí eu achei curioso, se diminuiu, por que nós estamos com uma rota explosiva? Então, André, primeiro é o seguinte, por favor, não me chame de senhor, não tem a idade toda que aparenta, estamos lutando pela mesma bandeira, né, que é transformar o judiciário forte, e eu sou uma pessoa super simples e não tem problema nenhum. Olha só, André, o que a gente acha? Aliás, eu escrevi um artigo muito bom e me arrependo de não ter colocado para você. Vou mandar logo depois, chama-se Números que não consolam. Abre aspas, números que não consolam. E eu venho destrinchando essa pseudo-redução de 100 milhões para hoje 78 milhões de processos, quase 80 milhões de processos, com a pandemia aumentou bastante. E eu venho dizendo, nesse meu artigo, até peço aos colegas que vêm e as pessoas que estão vendo a gente, números que não consolam. Eu venho dizendo o seguinte, olha, se você é um desse... A Vânia está dizendo que leu, está vendo? A Vânia está aí dizendo que leu. Se você é um cidadão desse aí, que tem o seu processo, né? Nessa play de 80 milhões, eu pergunto a você, a ele consola o judiciário ter diminuído de 20 milhões dos processos? Não consola. Ele quer ver o processo dele julgado rápido, por juiz competente, e vamos embora. Então, essa é uma redução que ainda está muito insípida para a gente. Existem vários gargalos, André. Vários. Eu posso te dar alguns exemplos, né? Assim, e você pode me apartear, por favor. Vamos conversar. Eu vou te dar um exemplo.
eu vou te dar um exemplo, André. O Brasil tem, vamos lá, 80 milhões de processos. O Rio de Janeiro tem 10 milhões de processos. Vou te dar dois exemplos. Rio de Janeiro, 10 milhões de processos. Você sabe quantas execuções fiscais estão dentro desses 10 milhões de processos? Vou te responder. Você não é 50%. 5 milhões desses 10 milhões é de executivo fiscal. Para quem não sabe o que é executivo fiscal, pode ser um estagiário, pode ser uma pessoa que está... A gente não está aqui para... É aquela ação de cobrança do Estado quando você não paga IPTU, quando você não paga IPVA. É a ação de cobrança do Estado. Muito bem, só que é por através da execução, processo próprio. Então, desses 10 milhões, 5 milhões de executivo fiscal. Ainda nesse exemplo, esse executivo fiscal, André, pasme você, a média não passa de R$ 400. O valor da causa. Muito bem. Sabe quanto custa este processo para o erário público? Para o seu imposto, para o meu imposto, para o imposto da Vânia que está ali, da Marielle que está ali. Sabe quanto Mais custa? de 400. Mais de 400, imagina. Aproximadamente entre R$ 3.700 e R$ 4.500 cada processo no Brasil. Como é que é o cálculo disso? Computador, homem-hora, servidor, férias, magistrado, desembargador, ministro. Você entendeu? Então, esse é o custo. Custo, aliás, feito muito bem feito pelo Conselho Nacional de Justiça, que tem números excelentes. Uma fonte de dados inesgotável. Então, esse é o exemplo do Estado. Pequenininho. Vou te dar outro exemplo. Desses 80 mil processos, André, você imagina, meu Deus, nós temos 80 mil litigantes. Não é verdade. Mais de 80% desses processos, sabe quem são os litigantes? 30 empresas. 30 empresas somente. É isso mesmo. São 30 empresas que provocam essa avalanche de processos e que faz o Estado brasileiro gastar uma fortuna do orçamento público para prestar jurisdição a essas pessoas. Geralmente, concessionária de serviço público, telefonia, plano de saúde, e todos os outros. Vamos lá. E vamos lá. Desculpa te interromper, né? Mas você que pediu ali, eu fiquei curioso para saber assim. Assim, vocês têm alguma proposta em relação a isso? Por exemplo, você tem aí a litigância muito concentrada. O que faz em relação a isso? Porque assim, vai lá, processo de baixo valor, né? Você mencionou. Deve R$ 400, R$ 500. Mas assim, qual seria a solução? Porque se você não cobrar, também fica uma sensação de injustiça, né? Até 2.000 vale a pena passar o golpe no Estado e o cara que paga, ele está sendo trouxa, digamos assim. Qual que é um pouco a solução de vocês para isso? Então, assim, obviamente que a gente não consegue a gente não consegue enxugar. Aliás, eu tenho uma frase que tem sido já até um jargão, e me desculpem quem já ouviu, mas o André talvez não tenha ouvido. Eu tenho dito o seguinte: os orçamentos, eles são finitos. Como você sabe, o judiciário tem um orçamento de 6% da receita corrente líquida. Os ministérios públicos, 2% da receita corrente líquida dos estados e da União. Muito bem. A questão é que esse orçamento ele é finito, né? E a gente costuma dizer que julgar hoje em dia é enxugar gelo. E é verdade, é um grande enxugar gelo. Só que sabe qual é o problema, André? É que vai faltar dinheiro para comprar o pano para enxugar o gelo. Vai faltar. Não é possível você manter esse aumento exponencial de ações com o orçamento que a gente tem aí, André. Não é possível. E agora, na pandemia, aliás, estava dando hoje uma entrevista até para uma grande repórter do Globo, e a gente falando e tratando sobre isso, e eu narrando para ela o aumento que houve na distribuição de novos processos e de novos recursos depois da pandemia. Uma coisa impressionante. Toda ação hoje, André, vamos lá, vou tirar toda a palavra forte, mas eu te garanto que 90% das ações novas e das que já entraram, André, tem algum capítulo sobre a pandemia.
da pandemia, abre aspas, fecha aspas, em negritado e sublinhado. Em todas as esferas. Vamos lá? Os H6 pedindo para os presos não ficarem presos ou serem soltos, por conta de quê? Da pandemia. A ação de alimentos, a mulher querendo mais dinheiro porque precisa pagar uma empregada, uma babá, uma ajudante, uma cooperar para o garoto. A visitação do garoto não pode ser mais feita, porque a mãe com medo de entregar o garoto para o pai, porque o pai é um desleixado, ou a mãe e tal. É uma guerra. Aí vamos lá, vamos para os shoppings, vamos para os aluguéis, todo mundo entregando as lojas por falta de pagamento, etc. Houve uma explosão nos últimos 12 meses, uma explosão de novas ações e novos recursos. Eu vou te dar uma ideia, eu julgava 110 novos recursos, hoje estou julgando quase 150, só eu. 150 recursos por mês. Por mês. Vamos lá. Fora os antigos recursos que lá estão na secretaria e que tem petição nova, fato novo, fato superveniente do antigo 486 do CPC antigo, fato superveniente. Excelência, tem um fato aqui, não bota para julgar não. Agora tem aqui, estão me demitindo, estão me... Essa é um caos. Muito bem. Solução para isso tudo não tem uma solução de uma hora para outra, mas tem sim. Aliás, o ministro Fux tem lutado, tem brigado, é uma pessoa extremamente preocupada com essa explosão de ações. Tá? Vamos lá. Eu tenho algumas sugestões, estou longe de ser mas eu digo, essa justiça multiportas, em que a gente pode acolher tudo e todos, ela tem toda a razão de existir, mas ela precisa ser, ela precisa ser repensada da maneira que se vai fazer. O que eu acho hoje é que a gente tem que sair definitivamente para uma conciliação pré-processual. Nós temos que botar no Brasil o sistema como condição de ação a parte provar que tentou falar com o réu. Tentou falar. Eu não estou dizendo que ele vai lá e bate na porta 3 vezes. Não, ele pode mandar um e-mail se comprovar que é o e-mail da pessoa. Ele pode mandar um WhatsApp se ele provar que é o WhatsApp da pessoa. Ou ele pode mandar... Os saques estão terríveis. Os saques do 0800 estão ridículos. Ninguém aguenta mais TEC 1, TEC 2, TEC 3. Continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Vai tentar ligar para qualquer lugar, todo mundo sabe disso. Isso virou, desculpa o termo, isso virou um pandemônio. Em dias de palavra de pandemia, isso é um pandemônio. Você tem que conseguir ligar e conseguir falar em menos de 10, 15 minutos com o saque no Brasil, isso é um desrespeito. Isso é um desrespeito. Pessoas passam 40, 50... Eu tenho uma fotografia, eu printei 1h e 30 minutos falando com uma empresa, não vou dizer o nome da empresa aqui, eu tenho print. Muito bem. Então, esse tema multiportas, André, a gente precisa repensar. E como? Conciliação pré-processual. Essa conciliação pré-processual pode ser em espaços pré-processuais, pago por estas empresas que são as de maior litigância, deveriam pagar espaços pré-processos, espaços enormes para os seus advogados, para os seus estagiários, onde você pode procurar. Outra coisa, o grau de litigiosidade no Brasil, André, é o primeiro do mundo. Passamos em muito o país mais litigioso do mundo, que era a Alemanha. O alemão briga por tudo. E nós passamos. A ponto, para você ter uma ideia, das 100 milhões de ação, vamos lá, 80 milhões de ação, eu posso dizer para você que isso significa, tá, que há uma ação para cada 2 brasileiros. Isso não é razoável. Ou a gente consegue frear isso agora, ou senão vai acontecer o que você leu na minha reportagem. O judiciário vai explodir. Não há como prestar jurisdição dessa maneira, André. Vai colapsar, como as nossas UTIs aí. Vai chegar uma hora que você não tem a entrada, né? Não tem mais a porta de entrada acessível. Ô Marcelo, me diz uma coisa. Eu sempre pensei, já debati isso com outros colegas, inclusive de magistratura, né, sobre a questão
aqui no Brasil me parece que há muita gratuidade e isso gera uma certa litigância irresponsável. E até comparando com outros sistemas, outros regimes, no direito da common law, por exemplo, litigar é muito caro, assim, é uma coisa absurdamente cara. E as pessoas têm realmente receio, né, isso gera um receio de você descumprir a norma e acabar no banco de tribunal, porque assim, se você perder só o gasto de advogado e custo processual, uma coisa. E claro, talvez a gente não queira tanto assim, né? Pode inviabilizar para algumas pessoas, mas no Brasil me parece que há muita litigância ali na gratuidade e tal. Não sei se você Muito bem. concorda com isso, gostaria de te ouvir. André, olha só. Boa pergunta, talvez você não saiba, mas eu faço parte, desde o ano retrasado, o ministro, ainda presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, me convidou para participar de uma comissão no Conselho Nacional de Justiça, comissão essa presidida pelo ministro Cueva, sobre a questão das custas judiciais. Custas judiciais. Muito bem. Fizemos um trabalho longo de 1 ano e meio e há uma lei, quer dizer, há uma proposta, um anteprojeto de lei complementar que está no Supremo Tribunal Federal para ser analisada e enviada à Câmara, ao Congresso Nacional. Esse trabalho findou-se e agora a mesma comissão, evidente com a retirada de alguns conselheiros que acabaram o mandato e entraram outros conselheiros, estamos começando um novo ministro, está presidindo, continua presidindo agora uma comissão do CNJ sobre gratuidade de justiça. E eu vou te começar sobre gratuidade de justiça. Hoje, a gente podia fazer um programa só sobre gratuidade de justiça. Eu gosto da matéria. Mas vou te falar. Gratuidade de justiça, André, tem que ser para quem precisa, para quem é juridicamente pobre nos termos da lei. O que está acontecendo no Brasil inteiro é um desvirtuamento excessivo da concessão de gratuidade de justiça. Isso é muito ruim. Sabe o que é muito ruim? Porque quando você aceita a gratuidade indiscriminada, você acaba abarrotando o judiciário e deixando de prestar um bom serviço para aquele que está pagando as custas de 30 mil reais, de 20 mil reais. Então não pode ser dessa maneira. Nós temos que tratar a gratuidade como exceção à regra. O povo brasileiro é pobre sim. Temos a melhor defensoria pública, talvez uma das melhores defensorias públicas do mundo, temos sim. E temos a possibilidade de gratuidade de justiça? Também temos. Mas a gente não pode exacerbar. O que está acontecendo hoje no Brasil é que o número de gratuidade ela é assim, assustadora. Eu posso garantir a você, o sistema pago era para efetivamente pagar o sistema não pago, porque alguém tem que pagar, não é? Alguém tem que pagar. Quem paga? Somos nós, todos nós pagamos. A cada gratuidade que entra, quem pagou o juiz, quem pagou o escrevente, nós que pagamos a ação, que pagamos os impostos, né? Então, há um estudo que começou agora sobre gratuidade de justiça. Preside o ministro Cueva, obviamente que preside é o ministro Fux, que designou o ministro Cueva para presidir o grupo. Mas a tese, quer dizer, é começar tentando ver e verificar como é que se pode financiar esse sistema. Como se vai financiar esse sistema? Essa é uma grande questão. Uma boa questão. Perfeito. Exatamente. Gratuidade, na verdade, gratuidade não existe, né? Como dizia o Milton Friedman, não existe almoço grátis. Alguém pagou o custo do processo caminhar, do servidor que bateu o carimbo, do servidor que atuou, do juiz que trabalhou, o papel, enfim. Alguém tem que pagar aquele custo que é inexorável, né? Agora, Marcelo, deixa eu falar com você sobre a questão, vamos entrar um pouquinho na pandemia. A gente tem discutido bastante aqui no meu canal, essa questão da pandemia, e a gente tem várias divergências jurídicas sobre tudo que tem acontecido, né? Realmente temos tido, vamos colocar assim, uma suspensão de vários direitos fundamentais em profundidade absolutamente inédita, né?
Por exemplo, nunca existiu no Brasil fechamento de igrejas, né, compulsório, estatal. Creio que não. Acho que isso nunca aconteceu, Não, nem nunca nos vi, momentos, nunca vi. nem nos momentos mais fechados, politicamente mais fechados da história nacional. Isso não aconteceu. E você escreveu muito recentemente um artigo sobre a questão das prisões na pandemia e falou um pouquinho da questão da exigência de lei, né? Nós temos tido É, vários decretos aí que têm atuado sem lei anterior, né? Determinado uma série de medidas em que... E me parece muito preocupante, eu gostaria de ouvir sua opinião, porque assim, o chefe do executivo ele acaba de forma ali unipessoal. Só para o pessoal, não sei se o pessoal sabe disso, por exemplo, você pega mesmo países que tomaram medidas muito drásticas, vamos pegar Portugal, né, que fez um lockdown. O lockdown lá ele é por uma lei, você tem uma lei de emergências. Cada vez que o chefe do executivo quer determinar, ele tem que ir no parlamento, ele leva a lei, você tem um tempo, tem um debate sobre aquilo. Cada vez que ele quer prorrogar, ele tem que fazer uma nova lei, você vai ter que ter um debate novamente. E aqui, assim, o cara determina, ele faz o decreto no sábado, na sexta-feira, que sábado está tudo fechado, né? Então, assim, é uma coisa muito doida. Enfim, eu queria ouvir um pouquinho da tua opinião, assim, como é que você enxerga isso aí? Você acha que teria que ter lei mesmo, ou no caso justifique essas prisões, tal? Se você pudesse dar uma resumida nas ideias que você colocou no artigo, tá no Conjur, né? Covid e as prisões. Eu até sugiro que o pessoal leia depois na íntegra. então, André, é uma pena que a gente esteja discutindo esse tema, que é um tema muito caro a gente, né? É muito caro à sociedade, é muito caro ao cidadão, é muito caro ao eleitor. Esse é um tema de liberdade, de expressão, de ir e vir, de se manter em lugar público. Esse é um tema muito importante na vida de um cidadão, porque é ele que transforma o cidadão livre ou não livre, né? Essa dicotomia que ela, às vezes, André, a melhor forma da gente falar as coisas, às vezes, é a simplicidade do falar. É exatamente isso. É o estar livre e não estar livre. Então, é uma pena que a gente esteja discutindo o estar livre ou não estar livre dentro de um momento um pouco mais despolitizado, porque nós estamos vendo que esse tema está sendo tratado por conta de política, dentro de um sistema que está pressionando a todos, né? E eu não nego que o momento seja difícil, eu estou dizendo que o tema liberdade está sendo discutido num momento ruim, porque é no momento onde está todo mundo preocupado com o amigo do lado que está doente, com sua mãe. Então, esse é um momento muito ruim para discutir. Mas, abstraindo isso, nós não podemos baixar a guarda para direitos que foram gestados, que foram conquistados, que foram brigados, que foram durante anos. E não se diga que a democracia brasileira é uma democracia que está capenga. Não é nada disso. A democracia brasileira é rígida, é forte, é saudável. A democracia brasileira permite que nós estejamos aqui conversando sobre isso. Eu te garanto que em outros lugares talvez a gente nem pudesse estar conversando sobre isso. Então, eu vejo muitas pessoas preocupadas com a democracia brasileira, como se a democracia brasileira estivesse moribunda. E não é verdade. Não é verdade isso. Você tem algumas exceções óbvias. Obviamente você tem algumas exceções. E vamos tratar essas exceções com excepcionalidade. A rigor, o que se verifica é que há, no meu modesto entender, eu não sou um criminalista, mas sou um estudioso, gosto de ver, gosto de analisar e gosto de perceber, é a ausência de lei para fazer com que esses direitos fundamentais, André, possam ser coibidos. Nós não podemos, nula pena, nulo crime, sine lege. Essas coisas que nós aprendemos na faculdade, caramba, e a gente está vendo isso sair pelos dedos e a gente não sabe como. Mas peraí, não era assim? Eu vejo muito colega meu que da faculdade que diz que, cara, mas não era assim? O direito mudou? Eu falei, não, o direito evoluiu, era para mais do que nunca a gente ter a nossa liberdade. Então, a gente está vendo excessos. Óbvio que a gente está vendo excessos
Quem achar que não está havendo excesso, me desculpem, eu estou errado para Vossa Excelência, mas o que a gente percebe é que há excessos sim. E esses excessos têm que ser coibidos. Não há motivo, não se pode entender que um decreto que é baixado monocraticamente. A grande questão é que a pessoa que baixou o decreto, apesar de ter a sua legitimidade, a legitimidade dela é obedecer à Constituição. Essa é a maior legitimidade, esse é o maior interesse. Então, eu escrevi também um tema muito interessante, botei agora recentemente uma discussão entre lei estadual e lei municipal. Você chegou a dar uma olhada? Sim, ia ser minha pergunta agora sobre essa questão. Isso. Você pode completar? E Isso. enfim, seria até minha... Até se me permite, Marcelo, só desculpa. Eu prometi para o Marcelo, só para o pessoal entender. Eu prometi para o Marcelo. O Marcelo é um cara super, super ocupado. Ele está em Brasília hoje, até por isso que a gente não pôde fazer no YouTube. Então, eu prometi para ele que a live não ia demorar demais. A gente está chegando, estamos nos aproximando aí dos 40 minutos que eu prometi. Então, até essa Já? Já? Voa, né? Estamos há 32 minutos conversando aqui. Não, peraí, vamos ficar uma hora. Então, não, tô brincando. Mas essa seria minha pergunta agora. Essa questão do conflito federativo, que eu vi seu artigo, também achei muito bom. Eu indico para o pessoal, o nome é Conflito Federativo entre Estados e Municípios na Pandemia. É agora, né? Saiu ontem. Então, saiu ontem. Aí, fala um pouco para a gente dessa questão. Amigo, deixa eu falar para você. O Supremo disse o seguinte... Falhou um pouquinho. Opa, vamos lá. O Supremo... Está ouvindo? Alô, alô? Tá. O Supremo disse o seguinte. Olha aqui. Senhor Estado, senhor município, né? Senhor governador, senhor prefeito, os senhores vão ser o regente do lockdown, da pandemia. Vocês estão mais próximos ao público, ao povo, vocês estão ouvindo mais de perto, vocês sabem quais as vicissitudes de cada lugar, então vocês podem decidir sobre isso. Ok. No entanto, você só pode decidir isso se por trás tiver um comitê, uma comissão, um comitê de médicos, cientistas, infectologistas. Não é assim, vou fechar e tal. Aí, meu querido André, você é prefeito e, vamos lá, eu sou prefeito e você é o governador, porque você tem mais cara de governador do que prefeito. Então, você é o governador, eu sou o prefeito. Muito bem, eu tenho a minha comissão, o meu comitê. Cientista, médico, infectologista, a minha avó, a minha mãe está lá também, está todo mundo lá, as senhorinhas. Você também tem. Você também tem. Aí, você, que é governador, resolve abrir determinados pontos, né? E eu digo, não, vou fechar. Me diga uma coisa, você está embasado no seu comitê. Eu estou embasado no meu comitê. Por que tem que prevalecer o mais restritivo? Aonde que está escrito isso? Espera aí. André não tem comitê nenhum. André botou na cabeça e... Está errado, André. Porque o Supremo disse, não, você tem que ter um comitê. André tem um comitê e eu tenho um comitê. Em detalhe, pior, vamos lá, eu sou prefeito. Resolvo fechar atividades, André, que dá imposto para você, André. O liame é com você, André. Então, se eu fecho a atividade comercial, prejudica você, André. Com esse dinheiro, você pagaria o quê? Folha de pagamento, hospital, médico, enfermeiro, professor. Não vai mais pagar. Sabe por quê, doutor André? Porque o governador disse, o prefeito disse, que eu vou fechar tudo. E não acordei com vocês sobre isso. Então, como é que pode você dizer que prevalece simplesmente por esse motivo o mais restritivo, se essa decisão
ela mexe, ela importa em prejuízo à arrecadação do outro ente. É simples. Ou fazem um acordo, ou cada macaco no seu galho. Peraí, doutor, ICMS é meu. Peraí, o IPTU é teu. Entendeu? Então, essas coisas... Você falou das igrejas. Vamos lá. As igrejas. Por que, André, por que outras atividades podem estar abertas e a igreja tem que estar fechada? Vamos lá. Peraí, travou. Travou um pouquinho aqui para mim. Marcelo? Deu uma travadinha aqui. Peraí. Marcelo, tá aí? Eu caí ou você? Tá me ouvindo? Foi você. Eu tô te ouvindo. Né? Não sei quem foi que caiu, mas caiu aqui. Vamos lá, voltou. Pode falar. Tá bom. Então, vamos lá. Então, fechou 100% do comércio. Fechou. Muito bem. Fechou 100% do comércio, fechou o bar da esquina, fechou o bar do posto de gasolina, fechou o supermercado, fechou tudo. É razoável que a igreja feche. Abriu, fechou tudo, porém não fechou. Academia, o posto de gasolina, o supermercado. Peraí, por que vai fechar a igreja? Qual é o argumento? Veja bem, se o argumento é fechar tudo, é um argumento. Eu não estou a favor nem contra. O argumento. Agora, o argumento de que fecha 40%, 50% e nesse 40%, 50% tem que fechar a igreja também? Igreja e cultos, qualquer. Não, aí não é razoável. Aliás, não é razoável. E sabe quem decidiu assim? A Suprema Corte Americana. Você sabe disso. Perfeito. Decidiu exatamente assim. Se tem algo aberto, que a igreja também fique aberta. Igrejas, e quando eu digo igrejas, nós tratamos, André e a mim, de todos os espaços aonde se profeta qualquer tipo de religião. Qualquer tipo de religião. Muito bem. Então, André, essas coisas não sabe, Lé com Cré. É óbvio, André, que a gente não está em Marte. A gente não veio de Marte. Você sabe a quem eu me refiro sobre Marte. Mas a gente sabe do que a gente está vendo, observando, e a gente só não pode ficar sem algumas explicações lógicas. Falta, às vezes, lógica. Me dirão agora, desembargador, já morreram 400 mil. É uma lógica? É uma lógica. Grave, horrível. O que estamos falando é que essa situação é uma situação que tem que ser sopesada sempre. Sempre. Resumindo, é isso. Perfeito. Eu já escrevi sobre isso aí, eu fiz uma live longa na semana passada sobre isso daí, exatamente na mesma linha aí. Se os cultos têm um estatuto constitucional privilegiado, se eles têm um estatuto privilegiado na Constituição, nas normas infraconstitucionais, ele não pode ter um tratamento mais severo, né? Mais gravoso, mas enfim. Ô, desembargador Marcelo, me diz uma coisa, uma última pergunta aqui. Não sei se é tema de estudo do senhor, mas assim, a gente tem visto no Brasil, muitas pessoas debatem a questão do ativismo judicial. Basicamente, vendo a possibilidade, né, de decisões judiciais que invadem o campo de livre apreciação dos gestores e legisladores. Então, a gente já teve no Brasil nomeação de ministros sendo suspensa sem razão legal. A gente já teve, sei lá, de outros cargos de livre nomeação do executivo. A gente já teve ampliação de hipóteses de aborto, tem ação para liberar o aborto até a 12ª semana em qualquer caso. Enfim, como é que o senhor vê esse caso aí? O que o senhor acha dessa questão do ativismo?
Bom, André, essa é outra que dá para a gente conversar mais uma hora. Mas você sabe que eu sou absolutamente contra o ativismo judicial. Acho que o judiciário brasileiro ficou na berlinda nos últimos 5 anos, porque criou essa nova percepção, fez criar essa percepção, passou a população, passou a sociedade, passou ao jurisdicionado a possibilidade de que poderia alterar a regra legal e não interpretá-la, né, interpretasse o cessat in claris, não é verdade? Então, se a interpretação ela pode ser tão clara que não precisa de interpretação nenhuma. Quer dizer, a gente está vendo esse momento em que a lei é absolutamente clara. Eu não vou dar exemplo, não quero dar exemplo, é muito complicado dar exemplo hoje em dia, mas eu digo o seguinte: não é possível que o judiciário continue na berlinda por conta de um ativismo desnecessário. Desnecessário porque atinge a todos, entendeu? Nós não podemos tratar isso somente entre quatro paredes, se for o caso. Esse ativismo judicial traz grande insegurança jurídica, grande insegurança jurídica. Todo mundo quer segurança jurídica. Eles adoram trazer segurança jurídica de cima para baixo. Não há segurança jurídica dentro dos próprios tribunais superiores, nós sabemos disso. Né? É difícil a segurança jurídica quando a justiça é feita por homens. E aí você tem a sua liberdade. Né? Quando a justiça for feita por computador, e aí, ó, 3 toques, ó, toque, 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 porque no dia que a justiça for feita por computador, eu quero saber quem é que vai programar o computador juiz. Também fiz uma live sobre isso. Como é que é? Quem vai programar? Vai programar o juiz de família? Vai ser aquele que nunca teve filho ou vai ser o que teve filho? Vai ser que teve filho negro e filho branco ou não vai ter? Isso é um problema grave que nós temos que tratar. Mas não vou tratar disso. A gente pode fazer uma live sobre isso que dá muito tempo. Mas me preocupo muito com esse negócio. Então, o que eu digo é o seguinte: nós precisamos entender que o ativismo judicial, da maneira que está sim prejudicando o judiciário brasileiro de forma geral. O exemplo, ele espalha por toda a magistratura nacional. São 17 mil juízes, 15 mil juízes. Então, tipo assim, se eles podem, a gente pode também, sabe? Então, assim, eu vejo, às vezes, a minha crítica, ela não é uma crítica maléfica, ela pode ser uma crítica desavisada. Eu posso estar sendo desavisado e todos eles estarem certos. E aí eu peço desculpa a todos eles de forma geral. Mas não é possível que um juiz feche o comércio e feche uma cidade. Não, vou fechar a cidade. Ah, vai fechar a cidade por quê, doutor? O senhor teve eleito, o senhor foi eleito? Não, porque o Ministério Público entrou aqui e fez uma petição de 72 lavas e o juiz fechou a cidade. Ah, é? E o juiz fechou o comércio? Ah, é? Quer dizer, cabe a gente fazer isso? Sabe por que não cabe a gente também fazer isso? Só para encerrar, e vou encerrar aqui. Muita gente, não, porque tem o laudo do perito tal, tem o laudo do perito tal. Vai ver todas as pessoas no mundo, elas são ligadas à política de forma geral, porque o homem é um ser político. E esse que está fazendo o laudo e está ajudando o juiz lá, obviamente, dentro da lei, tudo certinho, pode ter a sua preferência política e dizer, não, vamos fechar a cidade. Olha aqui, excelência, está morrendo tanto, está morrendo tanto. Então é o seguinte, esse juiz não tem legitimidade para fazer um negócio desse. Não tem. Entendeu? Não tem preparo para isso. Deixe na mão dos prefeitos e dos governadores. Né? É isso aí. Basicamente isso, meu amigo. Muito obrigado, hein? Marcelo, foi uma honra poder conversar com você. Foi um prazer enorme. Por favor, continue enviando aí seus artigos, que são maravilhosos. E indico aqui para os nossos alunos. E boa sorte aí no seu trabalho. Para quem não sabe, o Marcelo acabou de ter a honra aí, né, de entregar a medalha para o presidente da República. Continue no trabalho de vocês maravilhoso de fortalecimento das instituições, né, buscar essas reformas que aprimorem nosso judiciário. E fiquei muito feliz, parabéns aí por tudo que vocês têm feito e obrigado pela conversa aí, tá bom? Muito obrigado, André, obrigado a todos os seus alunos e tal. A gente teve o prazer realmente de entregar
a medalha antes, a primeira, não existia medalha antes, ao presidente da República essa tarde, nos recebeu super bem. Sigam a gente aí depois o André pode dar os endereços eletrônicos, mas a gente está em todas as mídias sociais. Muito obrigado, amigo. Estamos juntos aí. Vou te convidar. Aqui, vou te convidar aí, tá bom? A próxima eu convido. Ótimo, ótimo. Será um prazer. Boa noite, Marcelo. Bom trabalho. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite.